João capítulo 3, versículo 16, bem conhecido de todos. Vamos tentar. Vamos estar lendo 3,16 de João. Evangelho de João. João. 3,16. Nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, meus irmãos? Podem sentar. Irmãos, eu vou avisar o outro. Antes de tudo, gostaria de me apresentar, claro. Nós estávamos no anonimato aqui falando. Eu me chamo Fernando Martins. Eu tenho o hábito de andar um pouquinho lá na sala, viu? Lá na escola dominical e no discipulado. Eu fico muito centrado. Gosto de olhar nos olhos também e estar sempre direcionando a quem eu estou falando. Sou da área 18, Pina. Congregamos ali no Pina, com o nosso pastor e coordenador evangelista Cid Clemoura, na congregação de Ilha do Destino. Lá em Ilha do Destino, ali no Pina, mas a gente já considera Boa Viagem, ali próximo ao Extra. A gente congregamos ali há quase 9 anos e meio, já cooperando com uns 3 anos a 4 anos como auxiliar local da nossa congregação. E a gente tem tido a oportunidade de aprender e estar na casa do Senhor e ser visto dessa forma, né, pelos nossos líderes, pelos nossos presbíteros, para estarmos à frente de trabalhos também. Nós temos um projeto agora lá na congregação de trazer estudo para professores, e isso, irmãos, é fruto do interesse pela palavra de Deus, né? Então, a gente mora ali em Boa Viagem, temos no Face uma página, eu acho que alguns aqui me conhecem pelo Face, com exceção do irmão Adelício, que a gente teve no seminário, lá também, o irmão Henrique que veio comigo, o irmão Pedro, a qual veio comigo. Pedro mora aqui em Casa Amarela, Henrique mora lá junto conosco, Pedro é professor de discipulado, de escola dominical também, e sempre que a gente tem a oportunidade, estamos juntos também. A gente tem tido, nesse longo de um ano, os primeiros contatos com o tema que eu decidi, então fui convidado pelo nosso irmão a trazer nessa tarde, que é sobre teologia arminiana, né? A gente tem tido esse contato de um ano para cá. Fomos a 3 conferências, duas no estado de Pernambuco e uma no estado da Paraíba. A gente, sempre que temos a oportunidade, a gente está envolvido nesse assunto e nesse tema. É um assunto um pouco divulgado e conhecido, mas com uma necessidade urgente na nossa igreja e para a nossa fé também, que trata da área da soteriologia, ou seja, da doutrina da salvação. E isso é de fundamental importância para nós que somos servos de Deus e almejamos também, irmãos, o céu, e almejamos trabalhar na obra do Senhor. Aquilo que a gente venha fazer, que faça com excelência e faça com toda a devoção e dedicação para o Senhor, sabendo que ensinar é uma vocação, é um dom de Deus. A pessoa é vocacionada, tem que ter a vocação para o ensino. E essa vocação se trabalha com a preparação, claro, não é algo que cai do céu e a gente fica esperando, não é algo que tem que ser trabalhada também. Mas, de antemão, a urgência da gente estar aprendendo a palavra de Deus. Eu louvo a Deus, sempre tenho posto nas minhas orações, agradecendo a Deus, por esse grupo que eu tenho conhecido no Face, através do nosso irmão Adeilson. Nós temos sempre visitado no Face, sempre ele manda um estudo para a gente lá, fotos de como está sendo procedido aqui os estudos, e a gente tem esse desejo de estar também aqui, mas as responsabilidades são muitas, mas quem sabe a gente tem dado a proposta ao nosso irmão para assumir aqui uma cadeira, para estar aprendendo com os irmãos sobre outras religiões, né, outras doutrinas e outros segmentos religiosos, a qual a gente vê na grade curricular aqui do grupo. Desde já, irmãos, eu vou estar usando 2 livros. São os livros bases que eu vou estar usando nessa tarde. São os livros que eu pude, dentre, eu acho que 15 que eu tenho acerca desse tema,
os livros que eu considero, sempre digo, como o primeiro contato com o arminianismo. É um livro do nosso pastor Humberto Mariano, Teologia, o que é Teologia Arminiana. Está vendendo hoje, está vendendo ainda lá na Vida e Vida. Antes era difícil de encontrar, mas hoje já tem. E do nosso pastor, do pastor lá da Bahia, Zuíglis Rodrigues. Hoje está com outra capa. Aqui era pela editora Sal Cultura. Mas hoje, pela reflexão, ela já lançou com a capa vermelha. São os dois livros que é de importância para se ter o primeiro contato com a teologia arminiana, né? Isso que nós vamos abordar nessa tarde. Minha proposta nessa tarde, irmãos, é trazer um panorama, né? Uma visão panorâmica daquilo que seja o arminianismo e aquilo que pensamos que seja arminianismo. E conhecer um pouco da pessoa, né, que é o precursor, aquele que propagou o arminianismo e levou o seu nome, essa linha, essa corrente de pensamento teológico. E pretendo conduzir essa palestra nessa visão. Sabemos, como foi proposto, a gente botou como proposta, que essa é a primeira que creio, se os irmãos concordarem, me convidar outra vez, né? Essa é a primeira de outras aulas que a gente possa ter aqui para estar aprendendo e divulgando acerca do arminianismo. Até porque o tema é uma exposição do arminianismo clássico, né? Introdutório, parte 1. Então a introdução parte 1 é apenas eu fiz um apanhado daquilo que seria necessário para o primeiro contato. Desde já eu queria saber dos irmãos quem já ouviu falar de arminianismo na igreja, ou então em algum lugar, ou em alguma conferência. Mas alguém já ouviu falar, já viu, Henrique tem acompanhado, mas eu acho que 80%, 90% em alguma porcentagem não ouviu falar e não teve contato com o arminianismo. Eu também era assim, né? Eu também não tinha esse contato até conhecer, né? Ir a uma palestra, ir a uma conferência, ler alguns livros e conhecer o que é teologia arminiana. E a gente já pode concluir, vamos ver, dentro dessa pergunta, a escassez dessa doutrina, da doutrina arminiana dentro da nossa igreja. Nossa igreja dita arminiana. Hoje nós temos já, está se lançando aí, eu acho que vocês são conhecedores, uma obra que já lançou e se esgotou. É os 3 volumes da obra de Jacó Arminio, né, pela CPAD. A gente pedia sempre, eu via os irmãos divulgando e pedindo a posição da CPAD sobre a sua posição de fé a quem eles estavam abraçando, porque estavam publicando material de pessoas que não confessavam a fé arminiana. Mas hoje a gente já vê agora com essa publicação dessa obra de Arminio em 3 volumes, que se lançou e já se voltou. Para a semana está chegando aí na CPAD, mas o nosso irmão Carlos, que é diretor lá, ele já disse que só vai abrir para as reservas que já foram feitas. Mas não sossegamos nossos corações, também não adquirir ainda. Espera passar essa epidemia de querer saber, né? O pessoal querer saber, e a gente compra mais na frente. Nós temos visto, irmãos, também é importante isso ser falado, nós temos visto de 3 meses para cá a explosão do interesse pelo arminianismo. E isso foi decorrente de uma publicação da revista Obreiros Aprovados, da CPAD, a qual o comentarista foi Silas Daniel. Silas Daniel publicou um artigo em defesa do arminianismo, e a partir desse artigo entrou teólogos para refutar e trazer as suas visões e as suas posições acerca da fé a qual eles comungam, a qual eles têm como regra. E nós vimos ali um debate, um embate muito forte. Tanto é que eu tenho uns 8 a 7 publicações dessa na página da CPAD online, eu gravei para o notebook e pretendo fazer uma apostila dela para uso próprio. Muito boa, entrou teólogos muito bons, reformados, e da nossa igreja muito bom também. E é um conteúdo muito interessante. Então, dessa publicação para cá, o arminianismo tem sido uma epidemia.
Olha, o que tem se comprado de material arminiano hoje nas livrarias é um caso sério. E tanta a procura, a gente vê na nossa igreja, lá onde eu congrego, a procura por saber o que é arminianismo. Qual é a corrente teológica do arminianismo? E nós vamos conhecer isso nessa tarde. A gente leu João 3,16, eu fiquei bem claro sobre a apresentação do Aldo Sul, né? Sou casado, tenho 2 filhas e assim por diante. A gente vai ter mais tempos aqui em outras palestras, mas desde já a proposta é essa e a apresentação é essa para os irmãos. A nossa proposta é essa de introdução hoje e mais para frente há necessidade de se ter uma continuidade dessas aulas, desse estudo, dessa exposição. Então eu queria começar com o que é pelagianismo, semi-pelagianismo e arminianismo. Ou seja, o que é pelagianismo, semi-pelagianismo e o que não é arminianismo. Frequentemente, irmãos, nós somos... Depois vocês vão entender porque eu estou dizendo nós somos, mais para frente a gente vai entender porque nós somos. Nós somos taxados, identificados como pelagianismo, como pelagiano e como semi-pelagianos. Ou por difundir e praticar a teologia pelagiana e semi-pelagiana. Mas tem uma citação muito boa de John Wesley, uma citação que diz assim: que nenhum homem esbraveje contra o arminianismo a menos que saiba o que ele significa. Não podemos acusar certa corrente teológica sem primeiro estudá-la, sem primeiro ter um contato, ir ao fundo, se aprofundar nessa questão, para poder a gente refutar, indagar, questionar e assim estarmos, né, aptos a responder aquilo que venham nos perguntar acerca dessa linha, dessa corrente, dessa religião a qual a gente esteja, né, contra-atacando, em termo assim, técnico, ou então refutando certa teoria, certa religião, ou certa seita, ou certa corrente de pensamento. O Wesley é bem claro, a gente deve primeiro ter o conhecimento do que significa dada religião, dada seita, ou dada linha corrente teológica para poder refutar. Né? Confúcio já dizia assim, sobre a ignorância, ou então sobre a falta de conhecimento de algo e falar sobre ela. Confúcio já dizia que é como uma noite sem estrela e sem lua, né? É uma escuridão. A gente refutar algo sem conhecer, ou sem ter uma clareza, uma noção do que seja. Então, a minha proposta agora é mostrar por que o arminianismo não pode ser comparado ao pelagianismo e ao semi-pelagianismo. E a gente vai entender por conta disso. Há aí, nessa questão, irmãos, 2 razões. Porque o arminianismo, ela é distinguida, ou então ela é acusada como pelagianismo e semi-pelagianismo. A primeira razão proposta é a falta de conhecimento, né, da corrente teológica de cada sistema teológico. É a falta de conhecimento sobre pelagianismo, falta de conhecimento sobre semi-pelagianismo e falta de conhecimento sobre arminianismo. A gente fala arminianismo clássico, né, porque há a questão de arminianismo clássico e o arminianismo wesleyano. São 2 correntes que partem do arminianismo. O clássico são o arminianismo de 5 pontos, a qual, noutra aula, a gente vai estar, com a graça de Deus, né, estar trabalhando em cima delas. Nessa a gente vai apresentar os 5 pontos do arminianismo, os 5 pontos apresentados pelo arminianismo, que não é, irmãos, entendam, uma criação de Jacó Armínio, não é uma criação do arminianismo, mas sim já é uma aplicação bíblica, desde os pais da igreja, desde Cristo, os apóstolos, acerca da doutrina da salvação. Não é uma ideia de Armínio. O arminianismo não é uma ideia de Armínio. É algo que está na Bíblia, é algo que é bíblico. É a área teológica, soteriológica da Bíblia. Então, é a forma que eu, irmão, particularmente entendo como a forma bíblica da doutrina da salvação.
gente vai ver mais na frente. Eu acho que em outras aulas a gente vai poder abrir, eu acho que da terceira aula, se a gente conseguir manter, e espero em Deus sim, abrir para debates e discussões acerca. Claro que nós vamos chegar a um ponto que vamos ter que confrontar as acusações que são feitas acerca da outra corrente teológica, a qual confronta o arminianismo. Mas, por enquanto, nessa aula introdutória, a minha intenção e a minha proposta é que vocês, de princípio, esse primeiro contato, saibam o que é arminianismo, saibam o que é a teologia arminiana. Então, uma das primeiras razões é o desconhecimento desses três sistemas. Uma pessoa pode chegar para uma pessoa que é arminiana e dizer assim: não, mas vocês têm uma corrente de pensamento pelagiana, ou então semi-pelagiana. Nós sabemos que há muitas igrejas, várias igrejas ditas arminianas, que ainda tem em seu interior doutrinas pelagianas e semi-pelagianas. Mas a gente vai separar direitinho, tentar separar direitinho essas acusações. Então, irmãos, a primeira é essa, é saber separar os três sistemas teológicos: pelagiano, semi-pelagiano e arminiano. E a segunda, irmãos, ela é decorrente do desvio de teólogos arminianos de dentro da teologia arminiana. Ela é o desvio, ela é uma apresentação arbitrária do que é o arminiano clássico, arminiano dos 5 pontos. Houve-se um desvio, e esse desvio trouxe problemas para a teologia arminiana. Nós temos o pastor Wellington Mariano, numa das apresentações e exposições na conferência lá na Paraíba, Graça Livre, ele falou acerca de algumas obras que foram apresentadas como arminiana, que tinha em sua escrita, em sua divulgação, inserida doutrinas que não coincidiam com os ensinamentos de Jacó Arminio, mas sim coincidiam com o ensinamento de Pelágio, os ensinamentos de João Cassiano, os ensinamentos até de Agostinho de Hipona e outros ensinamentos inseridos em obras arminianas, a qual não era de pensamento de Armínio. Então isso prejudicou também a propagação e o crescimento da teologia arminiana. Mas vamos lá. O que é, vamos começar com o primeiro sistema, o que é pelagianismo? O pelagianismo, irmão, ele se deriva do teólogo e professor britânico Pelágio. Ele foi muito conhecido, notório em Roma. Ele viveu no século III e no século IV depois de Cristo, ali 360 a 420 depois de Cristo. E ele tinha um padrão, irmão, moral muito sério. Ele era bem conceituado na sua erudição. Era um teólogo e professor muito bem conceituado em Roma. Então, não se sabe ao certo sobre Pelágio o tempo que ele nasceu e o período em qual ele viveu até a sua morte. Não se sabe ainda. Mas sabemos, sim, que suas doutrinas foram principalmente difundidas e aplicadas em Roma, né? Lá no quarto século, entre 409 e 411. No sistema doutrinário de Pelágio, nós vamos ter que confrontar, apresentar esses três sistemas: Pelágio, semi-pelagiano e arminiano, para podermos distinguir a diferença do sistema teológico dos três, para assim a gente não mandar permear essa confusão acerca do arminianismo, acerca do pelagianismo e do semi-pelagianismo. Então, a proposta doutrinária do sistema de Pelágio, ela tinha algumas implicações que hoje, creio, a gente já sabe, só em ouvir a gente já temos a noção de refutar. Alguns ensinamentos que Pelágio defendia e propagava ali no seu período, a gente hoje poderia facilmente refutá-lo, né? Uma das doutrinas desse sistema
ela tem a ver com a vontade livre do homem. O que seria a vontade livre no pelagianismo? Seria que Deus formou o homem com a vontade neutra, ou seja, a sua vontade tanto para a santidade como para o pecado. Deus criou o homem, na visão de Pelágio, ele com essa livre vontade em qualquer direção. E isso já nos leva, irmão, esse primeiro ponto de Pelágio, já leva a uma fatalidade terrível. Pelágio não cria no pecado original. Ele não cria no pecado original. De que o pecado atingiu toda a humanidade. Pelágio não cria nessa possibilidade do homem ter herdado o pecado original através de Adão, por Adão. Então esse primeiro ponto, a gente já pode ver que Pelágio, ele inicia-se no seu sistema teológico, já qualificando o homem criado por Deus com esses dois sentimentos, com essas duas qualificações, de praticar o bem e o mal ao mesmo tempo. Pelágio já cria dessa forma. O segundo ponto, irmãos, a gente pode ver que culmina nesse pensamento de Pelágio, é que ele não cria de que a queda de Adão prejudicaria toda a humanidade, mas sim só a Adão mesmo. Então, desde já, ele não cria de forma hereditária o pecado que Adão tinha cometido. Essa transmissão hereditária, para ele não tinha fundamento. Então, não há pecado original no sistema teológico de Pelágio. E a gente pode, rebater isso aí, seus irmãos, por gentileza, Romanos 5:12, a gente já pode indagar Pelágio nessa questão, né? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a quem, irmãos? A todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então Pelágio, acho que ele não leu essa passagem bíblica, ou então ele tinha um bom argumento para seguir essa linha, né? Essa linha teológica dele aí, do Pelagianismo. Pelágio tinha outra consequência, irmão, muito séria. Pelágio entendia que o homem também, na sua parte do sistema teológico, falando acerca da origem da alma, Pelágio também entendia que o pecado, o homem era concebido, na sua concepção, até sua concepção, a alma era santa. E o pecado só era envolvida nessa alma, nesse ser humano, quando ele atuava algo pecaminoso. Ou seja, a pessoa nascia, Deus gerava a alma, na concepção, até a concepção, uma alma pura, intacta, isenta de pecado. Pelágio cria dessa forma, de que a alma ela nascia santa, pura, a Deus. Nascia e desenvolvia-se o ser humano, e só seria uma pessoa pecaminosa sem herdar o pecado de Adão quando cometesse o pecado. Veja uma frase de Pelágio. Diz assim: o pecado é um ato e não existe fora dela. E as pessoas só podem ser chamadas de pecadores depois que pecam. Então, para Pelágio, a pessoa só pode ser destacada como pecadora quando cometer um pecado. Então, Pelágio tinha essa concepção de origem da alma. Um outro ponto dessa teologia de Pelágio, ou do pelagianismo, é acerca da natureza humana pós-queda. Pelágio descrevia a capacidade do cristão viver sem pecado. Pelágio tinha essa ideia, que o cristão poderia viver nessa terra sem pecado e sempre obedecendo a Deus. Uma pessoa sem ter contato, né? Ele chama no latim impecatia, essa doutrina. Sem pecado, puro, poderia viver nessa terra pura. E a gente tem outra frase também de Pelágio, que diz assim:
ele diz assim: o cristão é aquele que o é não em palavras, mas em obras. Aquele que imita e segue a Cristo em tudo. Aquele que é santo, inocente, sem mácula, sem culpa, em cujo coração não há maldade alguma, mas apenas piedade e bondade. Aquele que se recusa a injuriar ou ferir a quem quer que seja, mas socorre a todos. É cristão aquele que, com justiça, pode dizer: eu não ofendi ninguém, tenho vivido corretamente para com todos. Citado por Kelly na Patrística, editora Vida Nova. Pelágio se firmava em 2 textos para afirmar essa tese dele de viver uma vida sem pecado nesse mundo. Era Levítico 19:2 e Mateus 5:48, para sustentar a doutrina da impecabilidade. Mas nós podemos sim refutar essa teoria de Pelágio em 1 Coríntios 15, versículo 42. Vamos lá, abramos nossas Bíblias para estarmos. Capítulo 15, carta do apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42, diz assim. Deixa eu ver. 42. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Vamos entender melhor. O 43 de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 e 43. Esse corpo que foi semeado em corrupção será ressuscitado incorruptível, né? O que está dizendo. E o 43 diz: semeia-se em ignominia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará em vigor. O 50 é mais claro, diz assim: e agora, dito isso, irmão, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão como incorruptíveis. E nós seremos o quê? Esse corpo necessita de uma transformação. Transformado. Porém, convém que isto, que é corruptível, se revista de incorruptibilidade, e que isto, que é mortal, se revista da imortalidade. Nós podemos ver a necessidade, irmão, da transformação do corpo, ou de sermos transformados. Então, essa tese de Pelágio, ela culmina numa falância. A gente podemos ver que não há uma sustentação bíblica para a linha teológica de Pelágio. O pelagianismo, irmão, foi condenado finalmente em 431 d.C., no terceiro concílio em Éfeso. O pelagianismo praticamente acreditava nessa corrente de pensamento.